Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite. Bem-vindos ao canal, bem-vindas. Vamos falar hoje sobre a lei tortura. Vou dividir essa apresentação em algumas partes para ficar mais didático e também que o vídeo não fique muito longo, né? Eu acredito que cada vídeo custando aí em torno de 20 a 30 minutos estaria de bom tamanho. Lembrando, curtir, compartilhar e, obviamente, inscrever-se no canal. Preciso que você convide seu pai, sua mãe, seu tio, sua vizinha, todo mundo, tá? Chame aqui para o canal, porque, de fato, o canal só passa a ser monetizado quando você tem pelo menos 1.000 pessoas inscritas nele. E eu estou longe disso ainda, agora que eu estou com um pouco mais de 500, você pode conferir aí. Então, traga, à medida que o canal vá sendo mais visualizado, que ele possa trazer um retorno financeiro, obviamente eu terei mais interesse em trazer mais conteúdo, porque afinal de contas você tem que tirar do seu tempo livre para fazer gravações, e acredito que seja algo do interesse de todo mundo, tá? Hoje nós vamos falar, como eu coloquei agora há pouco, sobre a lei tortura. Indico fortemente algumas obras. A gente não tem tantos livros assim em termos de abordagem das leis penais especiais, né? O que são leis penais especiais? Aquelas que estão fora do Código Penal e que tratem de matéria criminal, especialmente com a criminalização de condutas. A obra que talvez eu mais goste, por ser mais abrangente, muito bem feita, né? Também sem aquela coisa muito rasteira, muito resumida de materiais esquematizados, etc., é a do Renato Brasileiro. Obviamente vai ficar invertido aí para vocês, né, na reprodução. Olha só o tamanho. Muito interessante. Eu acho que vale cada centavo. É um livro muito bem escrito. O Renato Brasileiro é um autor sério. Eu pelo menos, tenho muita confiança no trabalho dele e ele tem feito obras interessantes, tanto no que diz respeito a essa legislação penal e criminal, especial criminal, e também no que diz respeito à parte processual penal, que ele tem um manual, né, que eu também tenho, que é também muito grande, da própria editora Juspódio, e aí eu acho que vale a pena. Uma leitura um pouco mais rápida, mas uma revisão, você pode comprar até mesmo o livro do Gabriel, né, Habib, mas obviamente o livro do Gabriel tem outra abordagem, outra proposta. Então, geralmente é quando você já está um pouco mais, digamos assim, você já tem uma certa informação sobre a matéria, e aí você busca uma leitura um pouco mais direta, mais objetiva, e lembrando que entre as duas, obviamente, eu gosto mais da obra do professor Renato, porque eu não tenho problema com leitura, eu gosto de ler, tá? E ele é muito mais completo nesse sentido. Outro livro da área dessa temática, né, Lei Penal Especial, Legislação Criminal Especial, que eu recomendo também do professor Guilherme Nucci, né? Do Guilherme Nucci, ele tem uma obra, Leis Criminais, né, ou Leis Processuais Penais Comentadas. Infelizmente, são em 2 volumes, né? Então, assim, acaba sendo mais caro do que você ter uma obra em volume único, que é o caso do Renato Brasileiro, né? Fica aí também. Existem outros autores, né? Mas eu gostaria de recomendar essas para vocês. Iniciando, como eu já mencionei, a gente vai falar sobre a lei de tortura. É uma lei que está prevista em uma legislação penal especial, obviamente, né? Está na lei 9455. Vou até colocar aqui ao ladinho, tá? Para que a gente possa. É a lei 9455/97, né? Então, essas questões introdutórias, eu já vou pular um pouquinho, já não vou entrar na temática aqui, para a gente não perder tempo. Mas a lei de tortura é uma lei que vem justamente a atender um reclamo, né, uma ordem imperativa constitucional. A Constituição que em 88, ela vem justamente com uma postura muito incisiva contra a prática da tortura, especialmente por conta do período da ditadura civil-militar que a antecedeu, né, que antecedeu a refundação da República no Brasil, né, da democracia, etc. Então, quando você tem a Constituição de 88, ela trata o crime de tortura como uma figura equiparada à hedionda. E o que é que isso significa? O crime de tortura não está previsto na lei dos crimes hediondos como um crime hediondo, mas ele vai ter o mesmo tratamento porque a Constituição assim estabeleceu, assim determinou, tá? Então, só para tomar cuidado com eventuais confusões, tá? Uma coisa é você ser um crime equiparado a hediondo, outra coisa é você ser um crime hediondo, né? Paulo, mas qual seria a grande diferença disso? Muito interessante a diferença, tá? Uma, se a lei de tortura, por exemplo, se a lei dos crimes hediondos for alterada,
e retirar um daqueles crimes do seu rol, isso operará uma revogação em relação àquela figura. Mas a lei dos crimes hediondos, por exemplo, não pode fazer nada, né, em relação ao crime de tortura, por conta justamente desse comando constitucional. Então, independentemente de estar previsto especificamente, expressamente na lei dos crimes hediondos, sempre se dará um tratamento mais gravoso do ponto de vista jurídico penal ao crime de tortura, em relação também ao tráfico de drogas e ao crime de terrorismo, tá? Que também estão previstos em leis penais especiais, mas fica aí um assunto para outro dia. Aqui, entrando na nossa abordagem, tá? Falando especificamente das figuras penais que nós temos a analisar, deixa eu me colocar aqui um pouco acima, nós temos o artigo 1º que vai trazer as hipóteses de tortura. Então, nós temos várias infrações penais que são consideradas como crime de tortura. O crime de tortura é uma modalidade mais grave e especial de constrangimento legal. Aqui você tem um crime que atenta contra a dignidade da pessoa humana e também contra a integridade física e mental da pessoa que sofre a tortura e também de um eventual familiar, né? Então, você vai ter nas situações em que alguém é constrangido para que outra pessoa seja obrigada a cometer um crime ou outra pessoa seja obrigada a confessar um crime. Veja, essa terceira pessoa que vai cometer o crime ou que vai confessar um crime, ela não sofreu diretamente a tortura, mas ela também é vítima. Então você tem um concurso de crimes aí, um concurso formal de crimes. Mediante uma única conduta, você pratica mais de um resultado. Nesse caso, quando você tem duas vítimas e apenas uma delas sofre diretamente as ações torturantes, né? Bom, na primeira forma, você tem constituir crime de tortura, inciso primeiro, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. O núcleo típico aqui é justamente o verbo constranger, tá? Constranger no sentido de que você vai simplesmente extrair da pessoa o direito à autodeterminação. E vai, por conta disso, colocar essa pessoa, sujeitar essa pessoa, condicionar essa pessoa a um tratamento indigno, desconfigurante, ultrajante e também, obviamente, no sentido de impor a essa pessoa, melhor dizendo, um sofrimento físico-mental intenso, né? E aí você tem como forma de execução uma forma livre, tá? É um crime de execução livre, afinal de contas. O que é a prática? Como você pratica a tortura? Gente, existem várias formas de você executar o crime de tortura. Você pode ter o afogamento, você pode ter o choque, você pode ter a inserção de animais peçonhentos em cavidades das pessoas. Você pode ter torturas, por exemplo, que não envolvam necessariamente a prática de lesões como sons aterrorizadores. Você pode ter, por exemplo, a situação de você impedir uma pessoa de dormir. A questão mesmo de você dizer assim, olha, teu filho está sofrendo dor, ainda que seja algo simulado, e você leva para a pessoa apenas o áudio de uma criança, provavelmente a filha dela sofrendo, algo do tipo. Então, você tem muitas formas de praticar o crime de tortura, né? Infelizmente. E aí você tem sofrimento físico ou mental, porque o tipo penal vai abranger qualquer tipo de sofrimento, tá? Não necessariamente aquela tortura clássica do pau de arara, da roda, né? Você arrancar unha por unha, enfim, uma coisa que eu esqueci de mencionar, tá? Essa aula, esse vídeo vai ter algumas imagens fortes. Então, eventualmente, se você for um pouco mais sensível, eu sugiro que não veja esse tipo de vídeo, né? Obviamente pode lhe causar algum tipo de gatilho, algum tipo de desconforto. Eu sugiro que você não assista. Outra coisa que é interessante, até por uma questão de direitos autorais, todas as imagens que eu exibi aqui no vídeo, elas foram tiradas do Google. Eu vou ao Google, coloco um termo específico, a imagem que eu achar que é conveniente, compatível com a aula, eu copio e colo no roteiro, tá? Então, fica aí essa observação sobre uma questão também de transparência. A questão do sofrimento nós já passamos, né? Vejam aqui, por exemplo, a situação que simula uma tortura em que a pessoa está amarrada, tal, mas ela é impedida de dormir. Então, você tem um holofote jogado sobre ela. Em algumas situações, a pessoa
é monitorada, então quando os sinais vitais dela começam a dar uma reduzida, os agentes torturantes, né, criminosos vão lá e impedem a pessoa de dormir, então, ou seja, também é uma forma de você ir minando a capacidade de resistência da pessoa, ela vai cada vez se sentindo mais desgastada, né? Nós precisamos dormir e tá muito associado também à própria questão da nossa imunidade, né? Então, vejam, quanto menos você dorme, menos pique, menos ânimo. Então, você acaba se ficando mais vulnerável, mais suscetível de ceder aos apelos do agente torturador. Bom, como eu coloquei para vocês, o artigo 146 do Código Penal traz o crime de constrangimento ilegal. Obviamente, você tem aqui uma infração penal de menor potencial ofensivo, tá? Porque o crime aqui ele é de dano bem reduzido se comparado com o crime de tortura. Então, o crime de tortura é uma norma especial em relação a essa norma geral do Código Penal. Por quê? Você está se valendo da violência física ou mental, né, que impõe intenso sofrimento à pessoa, do constrangimento, para obrigar essa pessoa a fazer algo que ela não quer, tá? Especialmente algo que ela não é obrigada a fazer, seja por um comando normativo, seja até mesmo por ausência de previsão legal. Bom, a primeira modalidade, que é essa que eu acabei de ler, é a tortura persecutória ou prova ou institucional inquisitorial. Por que que ela leva esse nome? Porque, classicamente, você tem o emprego da tortura para obrigar alguém a confessar um crime, ou para que um terceiro confesse o crime no lugar, atendendo à situação de você ter, por exemplo, alguém sendo torturado. Então, eu sequestro o filho de alguém, vou impor essa criança a um tratamento indigno, a fim de que a mãe dele ceda e confesse um crime, né? Ou preste uma declaração. Percebam que você tem aqui, no quesito do objeto material, você tem, aliás, do objetivo específico, não obter informação, declaração ou confissão, tá? Da vítima ou de terceira pessoa. Então percebam que a tortura pode ser dirigida, perdão, diretamente contra quem vai prestar essa informação, declaração ou confissão, ou contra uma terceira pessoa, é, também como forma de diminuir a capacidade dela de resistir, né, ao objetivo do torturador. E aí, nesse sentido, você tem um crime assim chamado, né, uma cena clássica, né, de um filme em que você tem dentro de uma determinada, obviamente que é um filme, né, essas figuras aqui são bem características, né, do imaginário, né, dessas coisas de história em quadrinhos, de cinema, etc. E aí você tem a figura do Batman que ele pratica torturas em relação ao personagem Coringa, a fim de que ele emita uma declaração, né, que acaba sendo ao mesmo tempo uma confissão, de onde estão as pessoas que ele sequestrou. No caso, um promotor e uma assistente de promotoria, a Rachel e o Harvey, né, estão sequestrados em locais distintos. Enfim, o Batman pratica uma tortura a fim de obrigar o Coringa a informar onde esses sujeitos estão. O Coringa, que é, no caso, o responsável pelo sequestro dessas pessoas. Sujeitos do crime. Aqui você tem um crime comum, tá? O crime de tortura, em regra, é um crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa. Ainda que você tenha um conflito aí em relação às convenções internacionais que tratem da tortura e o disposto na própria legislação penal brasileira, na Constituição brasileira, prevalece o princípio do pro homine, né? O pro homine ou pro persona, no sentido de que você vai aplicar a lei que sempre trate uma determinada matéria com uma abrangência mais favorável aos direitos humanos. E se você tivesse aqui uma infração penal que se aplicasse apenas aos militares, você teria uma restrição muito grande da incidência dessa lei, ou seja, muitos crimes de tortura ficariam, por exemplo, sem uma abordagem legal, né? Vejam, por exemplo, vamos imaginar, uma pessoa que banca o Batman fizesse o que o personagem fez, se não fosse militar, talvez não estivesse sujeita às incidências da Lei 9455. Como a nossa lei é mais abrangente, ela é aplicada também aos civis, ou seja, aos não militares e até mesmo aos não funcionários públicos durante o exercício da função. O especial fim de agir
que nós temos aqui é justamente a obtenção dessa informação, dessa declaração ou dessa confissão, tá? É o fim específico, né? Você não tortura alguém por diversão, nesse tipo penal que nós estamos abordando. Você tortura alguém com intenção de obter uma dessas, um desses objetos aqui, que é justamente a informação, declaração e confissão. Quando o crime vai estar consumado, trata-se de um crime formal, tá? Ou de resultado cortado, né? Também que é um termo utilizado. Por que resultado cortado? Porque você não vai considerar necessariamente o crime consumado quando é obtida essa informação, quando é obtida essa declaração ou quando eventualmente for obtida essa confissão, que muitas vezes nem ocorre, tá? Porque a vítima pode não suportar a tortura e eventualmente você tem já o crime consumado a partir do momento em que se inicia a sessão de tortura, tá? É isso que se entende como crime de resultado cortado. Você praticou a tortura, iniciou a sessão de tortura, você já tem aí um crime devidamente consumado. Quanto aos elementos do tipo, você tem aqui informação, qualquer tipo de informação, seja ela de natureza criminal ou não. A declaração também, tá, em sentido amplo, não precisa necessariamente ser uma declaração de sentido criminal. E a confissão pode ser uma confissão tanto extrajudicial quanto judicial, tá? Quanto judicial. Então você tem uma confissão também em sentido amplo. Por que que a gente trabalha dessa maneira? Para evitar que o próprio torturador se beneficie da torpeza dele. Então você vai utilizar esses elementos do tipo aqui no sentido mais abrangente, até mesmo para que você não tenha aqui nenhum tipo de favorecimento a quem se vale desse método indigno, abjeto, de impor um sofrimento físico ou mental a alguém. Nada justifica a prática da tortura. Nós já mencionamos para vocês, não sei se eu já mencionei aqui no YouTube, né, ou em outro momento, mas o crime de tortura não encontra exceção em nosso ordenamento jurídico. Ele é proibido sempre, tá? A prática da tortura é proibida, trata-se de um direito absoluto. Trouxe aqui um caso envolvendo um ex-secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, né, do Antônio Garotinho, em que, do nada, ele criou uma coletiva de imprensa e um caseiro, né, de um casal que havia sido executado, de estrangeiros, ele assumiu o crime. Depois de um tempo, se provou que ele não era o autor do fato, né, das execuções, porque o material genético dele não era compatível com o material genético do criminoso encontrado, inclusive, no, no, no corpo de delito, né? Então, percebam que tipo de situação, né, foi empregada para que essa pessoa confessasse um crime sem que tivesse, de fato, concorrido para ele. A questão do sofrimento físico ou mental, ela não exige necessariamente que a vítima sinta dor, tá? Não tem essa exigência. Por exemplo, aqui não importa necessariamente se você vai ter um sangramento ou algo do tipo, porque, por exemplo, nas questões que envolvem sofrimento mental, você não tem exatamente uma lesão, né, do ponto de vista externo, né, que possa identificar que há um sangramento, uma ruptura de vaso, algo do tipo. Então, vai depender muito da modalidade, da forma de tortura que o agente empregou no caso, tá? Mas isso pode ser demonstrado tanto pelo exame de corpo de delito direto ou indireto, conforme o caso, e também, embora um pouco polêmico, o exame de corpo de delito psicológico, né, para que você possa eventualmente apurar a extensão desse dano, desse abalo emocional na vítima. Outro caso que você tem aqui que a gente pode abordar é o seguinte: Zeca é torturado para que sua irmã confesse o crime. Eu já mencionei para vocês, aqui nós estamos diante de um concurso formal de crimes, né? E aqui, obviamente, você tem desígnios autônomos. Então, é um concurso formal impróprio. Você vai ter a prática dos crimes contra as duas pessoas aí, tanto o Zeca quanto a sua irmã, ainda que o Zeca sofra, entre aspas, na pele ou na sua saúde emocional, né, mental, as consequências da tortura de forma mais direta do que a sua irmã. Outra modalidade de tortura seria tortura crime ou aquela tortura que é feita para que alguém cometa um crime. Ela se
se vê tipificada na linha B, do inciso 1º do artigo 1º da Lei 9455. Então, você tem constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. Vamos aqui comentar sobre esse tipo penal. Sujeitos do crime, nós temos também um crime comum, né? Aqui você está diante de uma coação moral irresistível, ou seja, aquela em que você não tem como, é, como combater, você não pode exigir uma conduta diversa da vítima. Quando se fala na possibilidade de você torturar alguém para essa pessoa cometer uma contravenção penal, nós não temos o quê? Previsão legal. Então, aqui estamos diante de uma atipicidade, tá? Pode caracterizar outro crime, tá? Por exemplo, como um constrangimento legal, mas não vai caracterizar o crime específico de tortura por ausência de previsão legal, né? Só mencionando, aqui nós temos a omissão de natureza criminosa, tá? Então está muito bem taxativo, né, esse tipo de redação legal, e você não tem como acrescentar outras infrações, inclusive de natureza não criminal, tá? Então, lembrando que a nossa legislação ela adota uma dicotomia entre crime e contravenção. Crime e contravenção penal são gêneros do são espécies do gênero infração penal. Então, quando a lei adota o termo crime, ela está excluindo contravenção. Quando a lei adota o termo contravenção, ela está excluindo crime. Quando a lei adota o termo infração penal, ela está abrangendo crime e contravenção penal, tá? A especial finalidade de agir é justamente aquela que diz para a vítima, né, o terceiro, praticar um crime, tá? Ou esse crime pode ser omissivo ou comissivo, tá? Então, é essa a finalidade especial do agente aqui. É para esse fim adicional que o sujeito comete o crime de tortura. Da mesma forma que nós mencionamos na última abordagem, né? Aqui nós estamos diante também de um crime formal. Ou seja, ainda que esse crime almejado não venha a ser praticado, o delito de tortura estará devidamente configurado a partir do primeiro momento, da primeira sessão de tortura realizada na vítima. Tudo bem? Uma outra forma, e aí a gente já se aproxima aqui do finalzinho desse primeiro momento, é a tortura racismo, tortura preconceituosa ou tortura discriminatória, tá? Ela se difere, né, dos tipos antecedentes, né, tortura crime e tortura declaração ou confissão, porque aqui você não busca uma finalidade especial para torturar alguém. Você vai torturar alguém por ter em si, além da capacidade putrefata, né, de torturar alguém, você também tem a podridão da discriminação. Qualquer discriminação? Não, discriminação de ordem racial ou religiosa. Vamos abordar aqui essa nova modalidade de tortura prevista no artigo 1º, inciso 1º da lei em comento, tá bom? A questão de outras formas de discriminação, ela vem muito a ser abordada por conta dessa decisão do Supremo, né, que equiparou homofobia, tá, como uma modalidade de racismo. Isso foi feito em um controle concentrado de constitucionalidade, né? Foi no julgamento de uma ADI por omissão, tá? Uma ação direta de constitucionalidade por omissão. E aí, detalhe que é interessante que a gente tenha cuidado, tá? Alguém pode perguntar, Paulo, se eu torturo alguém por conta da homofobia, eu submeti alguém a sessões de choque, eu submeti alguém a sessões de intenso sofrimento físico ou intenso sofrimento mental, vai estar caracterizado o crime de tortura? Não, tá? E vejo, por que não? Porque a própria decisão do Supremo nessa DO, ela é restritiva, no sentido de que aquela interpretação do Supremo, entender a homofobia como uma forma de racismo, ela se limita aos termos da lei do racismo. Ela nada fala sobre a lei de tortura. Então, em matéria penal, a gente tem que seguir o princípio da legalidade, ainda que seja uma incoerência, né? Ou seja,
já passou do momento do Poder Legislativo a ampliar a abrangência da lei tortura também para as pessoas que venham a sofrer esse tipo de discriminação por conta da orientação sexual, tá? Mas, por enquanto, nós não podemos fazer esse tipo de interpretação mais abrangente aqui, dado que a própria decisão do Supremo, ela é restritiva à lei de racismo. Sujeitos do crime, nós também estamos diante de um crime comum, então, portanto, qualquer pessoa se pode praticar esse delito, como também pode ser vítima desse delito, né? E o crime se consuma aqui durante a prática da tortura. Aqui, diferentemente dos demais incisos, né, das alíneas que nós trabalhamos, alíneas A e B, nós estamos diante de um crime material, né? Afinal de contas, não se exige nenhum resultado adicional, específico do sujeito, da vítima. Então, a partir do momento que o crime está consumado, que a tortura começou, você já tem a imposição de um intenso sofrimento físico ou mental à vítima, e aí você já começa, já considera como consumado o crime de tortura. Vamos ficar por aqui, tá? No próximo vídeo, eu vou trabalhar com vocês a tortura castigo ou tortura punitiva, e assim a gente vai indo, né, até o fechamento, né, essa nossa abordagem aqui. Eu espero que tenham gostado, espero que vocês consigam aí acompanhar, né, com doutrina também, leiam, estudem, e a gente vai trocando essa ideia. Qualquer sugestão, crítica, coloque nos comentários, né? Essa caixa de comentários serve para isso. Mas lembre-se, inscrevam-se, chamem, né, coleguinhas para que se inscrevam no canal. Ah, meu pai nunca entra no canal, na plataforma, não interessa, coloca o papai aí, coloca a mamãe aí, já vai dar muita força para a gente. E também vão compartilhando conteúdo e vamos estudando, que é assim que a gente vai melhorando, né, a qualidade dos debates, né, e construindo um saber jurídico penal cada vez mais democrático e mais interessante. Um abraço, muito obrigado pela audiência e a gente vai se falando até o próximo vídeo, pessoal. Tá? Vou fechar aqui com vocês essa abordagem de hoje. Valeu!